Dia. Bom dia, graça e paz a todos, todas. Seja bem-vindo, bem-vinda. Foi que houve, Renata? Vai curtindo aí, deixa eu compartilhar aqui essa live com todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Marco Aurélio, bom dia, tudo bem? Amém. Vamos lá, vai curtindo aí para que chegue para mais pessoas. Seja bênção na vida de alguém. Mande essa live para alguém. Curta, que aí a plataforma vai dizer: essa live é importante. Essa live precisa que pessoas vejam, mais pessoas vejam. Amém? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de levar a Tua palavra, Deus. Pai, perdoa, Pai, as minhas falhas, meus pecados, Deus. Senhor, abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui, Pai, cada pessoa que vai estar curtindo, comentando, compartilhando, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas pessoas que entrarão aqui só para ouvir a Tua palavra, Senhor. Sei que muitas vezes não é fácil, Senhor, parar, ouvir, mas eu creio que o Senhor vai dar um espírito de mansidão, de calmaria agora, acalmar o coração, acalmar toda ansiedade, todo espírito de pressa, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a família dessas pessoas que estarão aqui, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Dá força, dá ânimo, Pai, para que ela venha perseverar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira Coríntios capítulo 14, do verso 26 ao 40. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais? Cada um de vós tem salvo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Bom dia, mãe, missa mãe. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outros que estiverem assentados for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres não é Deus de confusão. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Bom dia, amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 9, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramonete Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeu, filho de Josafá, filho de Nissim, e entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite e derrame sobre a sua cabeça, e dizes: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta Ramonete de Gileade. Aleluia. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que a te dizer. E disse Jeu: a qual de todos nós? E disse a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os povos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Barsá, filho de Ais. E os cães comerão a Jezabel, do pedaço de campo de Jezreel não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeu aos servos de seus servos, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E eles lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas lhe disseram: é mentira. Agora faze-no lá saber. E disse assim: e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeu reina. Assim Jeu, filho de Josafá, de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramonete de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeu: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeu subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeiel que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando eles a ele disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeu: que tens tu fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não voltou. E uma
e o andar parece como o andar de Geu, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro, e aparelham o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu encontro, e saíram ao encontro de Geu, e o acharam num pedaço de campo de Nabote, o Jezerita. E sucedeu que, vendo Jorão a Geu, disse: a paz, Geu. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias não são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Geu entesou o seu arco com toda a sua força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Geu disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança num pedaço do campo de Nabote, o Jezerita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo, se eu não viesse ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, aleluia, aleluia. Que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo campo, na casa do jardim. Porém, Geu seguiu após ele e disse: fere também a este num carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Geu veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta aos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Entretanto Geu, pelas portas, disse ela: teve paz Zirim, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai de alto a baixo. E lançaram-na do alto a baixo, e foram salpicadas com o seu sangue a parede e os cavalos, e Geu atropelou. Uau! Entretanto ele, pois, e havendo-se comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai, porque é filha de rei. E foram para a sepultura, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelos ministérios de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: do pedaço do campo de Jezabel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo num pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Meu Deus, que morte sangrenta, viu? Muito forte isso, essa morte. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão. Amém? Para que essa palavra vá mais longe. Curta, comenta, compartilha. Amém? Jonas capítulo 4 vai dizer assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni
fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependerdes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, que tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma arvoreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da arvoreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a arvoreira, e este se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da arvoreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivestes compaixão da arvoreira, na qual não trabalhaste nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ele teve piedade pela uma árvorezinha. Ele queria ter piedade por uma árvore, que ele não fez nada do que as pessoas. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 29 vai dizer assim a palavra: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o Senhor for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante, quem dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono está sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei.
Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o homem de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Aleluia. Dia Miguel. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Aleluia. Glória a Deus. Te direi. Mais uma vez. Final da tempestade. Diante disso surge a pergunta: o rosto que o mundo vê ao olhar para você é uma máscara ou um reflexo? Todos nós temos máscaras, personalidades, situações que vestimos como botas de chuva quando as coisas saem da nossa zona de conforto. Mas para alguns de nós, tornou-se tão natural usar essas botas o dia todo no trabalho e em outros lugares públicos que quando chegamos em casa, mesmo com bolhas grandes e dolorosas, nem sequer nos damos conta de que esse disfarce existe. Essas bolhas são resultados do esforço em trabalhar fora de sua zona de conforto, de força e identidade por muito tempo, o que não é exatamente a mesma coisa de que ser essencialmente falso. A máscara da qual estou falando, que caracteriza uma falsa identidade, é aquela que você sente que precisa usar com quase todas as pessoas, por não achar que será aceito por quem realmente é. Às vezes, esse é o nosso crítico interno falando. Em compensação, em outras situações, esse sentimento acerta em cheio, mas seja como for, talvez você esteja se escondendo atrás da máscara, porque simplesmente não dedicou o tempo necessário para desenvolver quem você é genuinamente por dentro, ou quem sabe porque nunca se deu conta do quanto esse descaso tem o poder de impactar a sua vida de maneira drástica e fatal. Isso é extremamente comum, afinal vivemos em uma época em que cada vez mais se valoriza a aparência acima da essência. Os resultados dessa mentalidade já têm se provado catastróficos. Casamentos que aparentemente parecem um sucesso, mas que estão em ruínas dentro das quatro paredes, pessoas que se escondem a depressão atrás de sorrisos falsos e fotos em mídias sociais que, mesmo com tantos likes, não são capazes de suprir a carência descompensada de milhares e milhares de indivíduos. Assim, aos poucos, tantos acabam entrando numa roda viva de redes sociais, postagens e aparências, e acabam alimentando ainda mais uma fome de aprovação humana. Porém, o que lamentavelmente essas pessoas não levam em consideração é que, ainda que tentem que dê o seu melhor, jamais será o bastante. A expectativa de uns somada ao anseio por aprovação de outros é inacessível. Com tudo isso, o ponto é que nos sustenta nos dias bons e maus não é o que está por fora, mas os fundamentos internos, aquilo que ninguém vê. Aleluia. Sem fundações firmes, estamos fadados a ser engolidos pelos tempos difíceis e nos tornar mais um número para as estatísticas de divórcio, suicídio, ansiedade e por aí vai. Isso porque o exterior
não foi feito para sustentar o interior, e sim o contrário. Um exemplo claro disso é o choque entre tempestades e árvores. Todos já assistimos a um temporal caído lá fora, em que árvores e arbustos são chacoalhados com a violência de um lado para o outro. Quando a chuva forte e os ventos chegam, impactando tudo e todos os que estão expostos ao seu poder destrutivo. Aleluia. Será que vai? Aleluia. Juramento, oração e reconciliação. Quando você está triste ou sofrendo por algum motivo, qual é a sua primeira reação? E quando está alegre, ora ou procura alguém para compartilhar o sentimento? Diante da doença ou do pecado, qual é a sua primeira reação? Orar ou buscar soluções humanas? Pense como Jesus agiria nessas mesmas circunstâncias e procure fazer igual. Nada de braços cruzados. Conta-se a história de um homem que estava sentado na varanda de uma casa em chamas. Saia daí, já! A casa está pegando fogo, gritavam os vizinhos. Calmamente o homem respondeu: não posso sair, está chovendo e eu estou sem meu guarda-chuva. Posso pegar um resfriado. Essa ilustração relata a incoerência de um homem que demonstra preocupar-se com sua saúde, mas à custa da sua própria vida. Sua intenção de fugir do resfriado foi contra o seu próprio propósito, a manutenção da vida. A loucura e a passividade deste homem expressa uma imagem que não condiz com a essência de sua natureza. Nossa missão como agente da verdade. Neste mundo de múltiplas opções, precisamos ser um exemplo claro que é a verdade, e a verdade é uma só, Jesus Cristo. João 14:6. Jesus veio para que, por meio dele, fôssemos reconciliados com Deus, isto é, tivéssemos nossos pecados perdoados e pudéssemos nos aproximar dele novamente. Enquanto agentes da verdade, assumimos o ministério da reconciliação, iniciado por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:18-19. Aleluia. É nossa responsabilidade trazer as pessoas a Deus em nome de Cristo, tanto aquele que se desviar da verdade quanto o pecador que caminha para a morte. Inclusive, dentro da própria igreja, precisamos zelar pela integridade do nosso time. Como podemos pregar sobre a unidade se estamos divididos? Forte. Como pregamos sobre a verdade se muitos dos nossos vivem hoje na mentira? Jamais podemos nos conformar ou tomar uma atitude passiva diante daqueles que se desviam da verdade. Precisamos fazer de uma conversão nossa prioridade. Por isso demonstra que estamos cumprindo com nossa natureza, sem difundir engano algum. Aleluia. A propaganda enganosa. Nossa natureza. Uma vez que somos gerados pela palavra da verdade, o nosso compromisso passa a ser a espalhar a verdade pelo ministério da reconciliação. Quando ficamos de braços cruzados diante de alguém que se desviou ou não conhece Jesus Cristo, negamos nossa própria missão. Natureza de Deus. A vida de uma pessoa que conheceu a verdade e se desviou gera um testemunho terrível sobre a verdade. Faz dela uma mentira. Faz cair em descrédito a natureza do Deus da verdade. Uma vez que nos calamos, consentimos com o testemunho dados pelos desviados e cooperamos para a difamação de Deus. Quando vê um dos seus irmãos em Cristo num exercício do erro, o que você faz? Você o condena ou o ajuda a retornar no caminho certo?
Procure aqueles que estão desanimados na fé. Exorte os que se desviaram e praticaram o erro. Essa é a sua responsabilidade. Devemos consolar os nossos irmãos. Devemos buscar até os próprios que estão caídos. Como o filho pródigo, né? O irmão mais velho, ele não gostou que o irmão voltou. Ele não gostou que o pai fez uma festa para o irmão que estava desviado. Será que muitas das vezes a gente está sendo esse irmão mais velho? Que não aprovou que o pai se alegrou porque um filho que estava perdido voltou? E aí? Será que a gente está amando o nosso irmão de verdade? Para procurar o bem dele? Acima de qualquer orgulho, qualquer coisa. E aí? Conclusão. A grande mensagem de Tiago nos deixa é essa: seja uma prova viva do que professa, do que você fala. É melhor fazer do que só falar. O falar não adianta nada se você só falar. Falar e não agir. A ação é melhor do que a fala. A ação é melhor do que a fala. Se falar e não fazer, você está sendo como mentiroso. Demonstrem que acredita com ações claras e concretas. Cumpra o que diz, execute sua função, descruze os braços e parta para a ação. Parta para a ação. Aleluia. 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 Napoleão Hill amava Paris. Ela era a essência da cidade, hábitos dos milionários. Pequena da América, Mark Twain nasceu nas proximidades da Flórida, Missouri, e seus livros refletiam a cultura da honestidade, determinação e trabalho duro no meio oeste. O amado artista norte-americano Rock Lee pintou uma famosa imagem da movimentada redação do local em Paris, em 1946, que foi publicado no Saturday Evening Post. O sinuoso rio Salt, com seus 3 ramais, embelezava a área e desaguava no poderoso Mississippi. Um braço desse rio passava sobre uma das poucas pontes cobertas já construídas em Missouri. Napoleão Hill disse uma vez: "O caminho de menor resistência entorta todos os rios e alguns homens." Essa frase descreve apropriadamente o sinuoso rio Salt. Felizmente, graças em parte aos esforços de Napoleão Hill, ele não descreve os homens e mulheres de Paris, que trabalhavam duro para evitar este caminho e tornar a própria vida, a partir de suas famílias e da comunidade, bem-sucedidas e felizes. Ao ler este livro, a primeira e única publicação dessa palestra ao rádio, você encontra alguns homens que seguiram o caminho de menor resistência, mas o Dr. Hill mostrara como rejeitar esse caminho pela aplicação de seus princípios do sucesso. As palestras concentravam-se em alguns dos 17 princípios do sucesso, os que Hill acreditava que seriam especialmente úteis para o povo de Paris. As 2 primeiras tratavam de definição de objetivo, vista por muitos seguidores de Wills como a mais importante das leis do sucesso. As 2 seguintes tratavam-se de concentrar nas importâncias do pensamento precioso. As 2 próximas explicaram como a fé aplicada é necessária para alcançar o sucesso.
Depois mais duas que trataram das causas do fracasso e de como superá-las com perseverança e determinação. A nona mostra como autodisciplina é essencial para o sucesso. As duas seguintes abordam a importância de uma personalidade agradável para alcançar o sucesso. As duas últimas palestras tratam da força cósmica do hábito, o único dos 16 princípios do sucesso que Dr. Hill alegou não ter sido reconhecido por ninguém antes de ser descoberto por ele. Nas palestras sobre definição de objetivo, o Dr. Hill explicou como as leis da natureza refletem um propósito e planos definidos. Ele detalhou os 9 motivos básicos que impelem as pessoas a realizar seus planos e alcançar seus objetivos. Nas palestras sobre os pensamentos precisos, o Dr. Hill explicou a diferença entre o raciocínio indutivo e dedutivo e mostrou como separar fatos importantes dos sem importância. Ele detalhou como as pessoas devem desafiar as opiniões e declarações de outras pessoas, fazendo a pergunta simples: como você sabe? Ai, que massa! Essa pergunta é muito boa. Como você sabe? Você me questiona, mas como você sabe? Vou fazer muito pra você, vou migrar essa pergunta. As falsidades, disse ele, vinha como notas de alertas. Ele listou os inimigos do pensamento preciso, talvez de maneira mais importante, as emoções, concluindo que o pensamento preciso é um pensamento sangue frio. Olha só, pensamento sangue frio. Muitas vezes a gente acha que o pensamento sangue frio é de algo ruim, né? Só que o pensamento do sangue frio é para alguém que sabe o que fazer. Aquele objetivo. Muitas vezes as pessoas falam que matou a sangue frio era porque a pessoa ela já estava ali fixada, já tinha um objetivo certo, né? Já tinha um objetivo fixado. Pensamento sangue frio. A gente vai construir aquela casa. A gente vai construir aquela casa. A gente vai comprar o bloco. A gente vai comprar o cimento. A gente vai comprar o ferro. Pensamento fixado. O propósito. A definição do objetivo. A gente vai construir aquela casa. Até 2023 a gente vai estar dormindo naquela casa. Até 2024 a gente vai ter batido aquela outra laje. Definição de objetivo é a primeira coisa. A primeira coisa. Em suas palestras sobre fé aplicada, o Dr. Hill explicou como desenvolvê-la usando o objetivo principal definido, as alianças do Mastermind e o princípio de aprender com as adversidades. Ele forneceu muitos exemplos de indústrias e inventores que usaram a fé aplicada para beneficiar a humanidade. Mudando sua abordagem, os próximos 2 programas lidaram com os casos de fracasso. Ele relacionou as principais causas e deu exemplos concretos de como superá-las por meio de persistência e do poder de decisão. Esperava convencer seus ouvintes, muitos deles sem sorte, de que não precisava de render a essas causas do fracasso. Aleluia. 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 Te direi. Amém. Vou estar encerrando agora essa live. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Yes, at work. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais uma live
aqui feita, Pai. Abençoa cada seguidor desse aplicativo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, me dar palavras para eu levar a essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me capacita cada vez mais, Pai, que Teu Espírito Santo venha fluir cada vez mais na minha vida, Pai, para que eu possa ser alguém cada vez mais de Deus, alguém cada vez mais próximo de Ti, Pai, para levar o verdadeiro Evangelho, Pai. Que eu não possa levar simplesmente as minhas palavras, a minha vontade, o meu querer, mas a Tua vontade, o Teu querer, que eu possa levar os Teus caminhos, Pai. Que eu possa ser imagem e semelhança de Cristo, Pai. Seja aqui, seja na minha casa, seja aonde eu estiver, para onde eu colocar as plantas dos meus pés, que eu possa ser um verdadeiro cristão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, cada um que esteve aqui, curtiu, comentou, que apenas entrou nesta live, Deus, que o Senhor possa abençoar cada vez mais, Pai, a vida dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o dia, essa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.